Sequência Santo Evangelho segundo São Lucas. Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, de pé, orava assim em seu íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de toda a minha renda. O publicano, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, sê propício para mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, mas o outro não. Com efeito, todo o que se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caríssimos fiéis, neste 10º domingo depois de Pentecostes, a Sagrada Liturgia nos chama a meditar sobre a verdadeira piedade, sobre a oração agradável a Deus, sobre o nosso modo de vida, nossa confiança no Senhor. Quando nós medimos as nossas ações pelo que os outros fazem, ou seja, pela medida daquelas ações que os outros realizam, ainda somos mundanos. Ainda estamos no mundo e nos comparamos com o mundo e nos colocamos dentro dos planos, das perspectivas, da dinâmica do mundo. Nossa régua é Cristo. A regra da bondade, a medida da bondade, a medida do seguimento é a pessoa de Cristo. Não basta ser melhorzinho que os outros. É preciso seguir Cristo e segui-lo de perto. O reconhecimento de nossa condição de pecadores é fundamental para a misericórdia de Deus. Deus não pode nos perdoar, ou melhor, poder pode tudo, mas Deus não permite-se perdoar-nos se não pedirmos perdão, porque nos deu a liberdade. É preciso dizer ao Senhor: perdoa-me, Senhor. Reconhecer o próprio pecado, reconhecer a própria condição, ter reta contrição. Estas semanas, estava vendo alguns projetos de restauro de antigas capelas coloniais do Brasil, em fazendas, coisas maravilhosas que temos nesta terra, digna de grande admiração, com grande obra de arte, e pela graça de Deus e a generosidade de algumas famílias nobres, capelas que nunca foram destruídas, que não foram dilapidadas, não foram maltratadas com modismos e coisas, mas conservadas. Uma destas capelas, infelizmente, o material de construção não permitiu que se conservasse tudo, apenas algumas partes, e a parte interna do mobiliário sacro, todo devastado. A arquiteta, a proprietária, dizia uma coisa, que ela queria restaurar a capela, mas só impôs ao marido dela, que era dono de fato de tudo, que não queria aquele clima pesado da Igreja Católica. Não eram mais católicos, ou pelo menos não católicos católicos,
como os meninos chamam, os católicos jujubas, né? Que só querem as coisas de qualquer jeito. Não queria aquele clima pesado. E que era o clima pesado? A cruz. A cruz, o padecimento de Nosso Senhor. Por que a cruz se torna tão incômoda para esta gente hoje? Esta gente que quer colocar luzes, que quer colocar esplendores, que quer colocar cores, que quer colocar coisas que coloquem um estado de ânimo, de uma alegria, de uma euforia, mas não suportam olhar para uma cruz. Não suportam olhar para um São Francisco Chagado, como esse que temos na capela. Não suportam olhar nada que lhes remeta a um sofrimento. Por quê? Porque quando olham para isto, quando olham para um crucifixo, quando olham para as chagas de Cristo, pensam imediatamente o porquê. E a resposta o Senhor mesmo nos deu, para perdoar os nossos pecados. Que diz esta mentalidade mundana, esta linha de psicologia que se impõe na sociedade de hoje? Já nascemos condenados, devemos uma dívida de nossos primeiros pais. É preciso tirar da igreja este ar de martiria, de sofrimento. Simplesmente fingir que ele não existe. Se existiu, está muito bem feito e muito bem apagado nas brumas da história. Quando pensamos nesta realidade, de uma fé sem contrição, horas, que nos diferencia do fariseu de hoje, que se justifica a si mesmo em todas as suas ações, que acha que Deus é que lhe deve, que tem méritos diante de Deus, que não precisa de misericórdia divina, não precisa de socorro de Deus, porque as obras que Deus mandou fazer, Ele o faz melhor do que os seus conterrâneos. Dou graças porque não sou como este. Este é pecador. Eu cumpro os mandamentos da lei, os preceitos, cumpro aquilo que a sociedade religiosa me impõe. Será mesmo? Será mesmo que isto é suficiente? Para um cristão, não. Para um cristão, de jeito nenhum. O amor de Deus é impagável. O amor de Deus é extremamente superior. O caminho, caríssimos, é completamente o contrário do que aquela arquiteta queria fazer, modificando uma capela criada no barroco brasileiro, num barroco que nos mostra as chagas abertas de Cristo, preço de nosso resgate, medida do amor de Deus. O caminho é completamente o contrário. É entender que amor é estar pronto para o sacrifício e que responder o amor é implorar reta contrição. E implorar a reta contrição é implorar, abrir a porta para a misericórdia de Deus em nossa vida. É preciso passar pela contrição do coração. E o coração só estará contrito quando compararmos a medida da altura, da profundidade, da largueza, do amor de Deus por nós no crucificado. Não é simplesmente uma martiria, é usar a régua certa, a única que pode mostrar a verdade. Aquele fariseu creu que poderia conquistar o céu por si mesmo. Nós cremos que não existe nenhum bem em nós, a não ser aquele que Deus nos deu. O seu amor vale muito mais. Caríssimos, quando ouvimos no Santo Evangelho que quem se humilha será exaltado, e é claro que quem se humilha com reta contrição não busca a própria exaltação. Na verdade, isto é um consolo quando a humilhação nos vem de fora.
os humilhados serão exaltados. Quando padecemos pelo Senhor, quando enfrentamos situações que nos põem à prova, quando a escolha por Cristo traz dano na nossa vida, aí compreendemos que não existe exaltação que não venha dele. Queremos subir para onde? Para um palanquinho da sociedade? Não. Queremos subir para onde? Para as benesses de nossos familiares? Também não. Não é esta a nossa aspiração. Para onde queremos então subir? Para o céu. E para lá, só Cristo pode nos alçar. Só Cristo pode nos levantar. Esta, caríssimos, é de fato a altura que nos importa. Se para isso tivermos que ser abaixados ao pó da terra, que o sejamos. Se para isso teremos que sofrer humilhações, não tememos. Se para isso sofreremos injustiças, calúnias, difamações, não importa. Quem se humilha será exaltado. Quem se eleva será humilhado. Pois se aqui uma pequena humilhação no trabalho, na escola, no meio familiar, na mãe igreja, na sociedade, nos faz cair por terra, mas nos leva ao céu, lá, qualquer degrauzinho, qualquer banquetinha, qualquer palanquinho que subirmos nesta sociedade para nos exaltarmos acima dos outros, nos derrubará a uma profundeza digna do inferno. As medidas são absolutas quando a régua é certa. Ou seguimos Cristo, ou não pertencemos a Ele. A medida é a cruz, não é o próximo. A medida é o amor de Deus por nós, não a opinião alheia. Que o Senhor nos torne firmes na fé, para com Ele encontrarmos aquela vitória que realmente importa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.